Fala pessoal, professor Francisco Santana, canal Base Matemática, projeto Questão do Dia, dúvidas, críticas, sugestões, @prof.francisco.santana, beleza? Aqui nesse @prof.francisco.santana você contacta com a gente. Questão de número 71, teoria dos conjuntos, nível superior, essa questão, banca IDECAM, Secretaria de Planejamento e Gestão aqui do Ceará, né? Ano 2025 a prova. Você pode pausar o vídeo, tentar resolver, depois tu volta e verifica se a tua solução está correta. Verifica também as informações adicionais que nós sempre trazemos nas resoluções, beleza? Em uma universidade com 900 estudantes, 520 gostam de leitura, 410 gostam de música e 180 gostam de ambas as atividades. Comando da questão quer saber a quantidade de estudantes que não gostam de nenhuma dessas atividades. Então, a quantidade dos que não gostam de nenhuma dessas atividades. Então, é a típica questão que faz com que a gente revise alguns conceitos aqui da teoria dos conjuntos. Olha só, antes da gente anotar realmente aqui o início da solução, a gente vai revisar aqui bem rapidinho, não vai atrapalhar em nada. Eu acho que vai ser benéfico a gente lembrar do seguinte. Por exemplo, aqui nós temos dois conjuntos. A gente vai chamar de conjunto A os estudantes aqui que gostam de ler. Ou seja, vamos colocar aqui conjunto A leitura. Total aqui dos elementos, 520. E o conjunto B são pessoas que gostam de música, né? Tá aqui, ó. 410 gostam de música. A gente vai chamar conjunto B, ok? Normalmente as questões, ou elas pedem ou elas trazem a interseção desses dois conjuntos, ou mais conjuntos, né? Não necessariamente apenas dois conjuntos. O que seria interseção? É justamente isso aqui, ó, a interseção. São os elementos comuns, ó. 180 gostam de ambas as atividades. Ou seja, ambas as atividades seria o conjunto formado pelos elementos do conjunto A e que também pertencem ao conjunto B. São pessoas que gostam de ler e também gostam de música, gostam das duas coisas, ok? Por isso que a gente colocou o ambas aqui. Então aqui a gente vai anotar aqui, ó, o conjunto formado por A e B, que a gente chama de interseção. E essa interseção tem um total de 180 pessoas. Outra informação bastante relevante é o total de estudantes aqui, desse processo todo aqui, ó. São 900 estudantes. E aí já vem a primeira observação importante. 900 é o total. Francisco, se eu somar aqui 520 com 410 com 180, dá mais do que 900, cara. Pronto, você observou muito bem. Isso vai sempre acontecer? Provavelmente nas questões que serão cobradas na tua prova, com certeza vai acontecer isso. Francisco, e não há erro nessa situação? Não. Olha só, quando eu digo que existe a informação do ambas, é porque eu estou contando aqui, essa minha contagem aqui está contando. Por exemplo, o Francisco, vamos dar o exemplo aqui do professor Francisco. Vamos supor que o professor Francisco, ele gosta de ler e ele gosta de música. Na contagem aqui, eu estou contando um aqui no cantinho da leitura e eu estou contando um aqui no cantinho da música. Então, na contagem aqui, eu estou contando uma pessoa a mais, porque a pergunta foi feita exclusivamente aqui para uma única pessoa, que foi o Francisco. Então, essa contagem a mais, ela é justificada por quê? Porque eu sou uma pessoa que gosta das duas coisas. Então, para a gente não errar o que é pedido nesse tipo de questão, a gente tem que descontar as repetições. Ou seja, as anotações que geram repetição da opinião de uma única pessoa, a gente tem que excluir, a gente tem que retirar. Francisco, esse é o principal problema? É o principal problema. E é difícil ou fácil de resolver? É facílimo de resolver. Basta a gente lembrar do seguinte:
Vamos supor que nós não tivéssemos aqui pessoas que gostassem da leitura e da música. A gente teria que ter a representação da teoria dos dois conjuntos assim, ó. Ó, conjunto A aqui, pessoas que gostam de leitura. E conjunto B aqui, pessoas que gostam de música. Só que nesse desenho aqui a gente verifica que não há representação dos 180 que gostam das duas, ó. Então eles não podem estar distantes assim. Então, normalmente vai existir a interseção, ou seja, esses elementos comuns aqui aos dois conjuntos. Ou seja, esse A e B, essa interseção, eu gosto de chamar de elementos comuns. E como verificar essa quantidade de elementos comuns e ter o cuidado de não efetuar uma contagem errada faz com que tu resolva a questão, é nisso que a gente vai focar. Como assim, Francisco? A gente vai fazer o desenho da maneira correta aqui, ó. A gente vai colocar aqui a parte que representa aqui o conjunto A, mas entrelaçada aqui ao conjunto A vai ter a parte do conjunto B. Por quê? Porque dessa forma eu tenho o seguinte, eu tenho essa parte aqui, que é a parte que pertence aos dois conjuntos, pertence ao A e ao B, ó. Ou seja, pessoas que leem, vou até colocar aqui, leitura, né? Conjunto A aqui, leitura, conjunto A. E aqui o de azul aqui, conjunto B, que refere-se a quê? A pessoas que gostam de quê? De música, beleza? Só que o principal é você anotar logo de cara o total de pessoas que gostam de ler e de música, ok? Da leitura e da música. Então, normalmente a gente vai começar pela interseção aqui, pelo local aqui, que a gente chama o local do A e do B, conjunto A e B, o conjunto da interseção. E aí são 180 pessoas. Detalhe, essa parte aqui, toda essa parte aqui, ó, é a parte do conjunto A. Tudo isso aqui de amarelinho aqui é a parte do conjunto A. Total, 520 pessoas. Só que a gente já preencheu os 180 aqui. Então, essa partezinha aqui, ó, é o que falta para eu completar o quê? As 520. Então, a gente pega 520 e tira o que tu já colocou aqui, para tu não efetuar a conta errada. 12 menos 8 dá 4, aqui 4 menos 1, 3. Ou seja, esse localzinho aqui, nesse localzinho a gente encontra 340 pessoas, que se eu somar com as 180 dá as 520 aqui de todo o A. Ok? E um detalhe importante, esse 340 é o total de pessoas que gostam apenas de quê? De leitura. Apenas A aqui, ó, esse 340. Todo A, 520. Apenas A, 340. A e B, 180. E da mesma forma, agora ficou fácil, da mesma forma a gente vai verificar o que falta para a gente completar o B. A gente sabe que o B todo é formado por 410 pessoas. A gente vai pegar essas 410, que seria o todo, e a gente vai tirar o que já foi colocado aqui. Ó. Esses 180 aqui já são pessoas que gostam de quê? De música, e já foram colocados, porque gostam de música e leitura. Pega o total 410, tira o 180, 11 menos 8, 3, e 3 menos 1, 2. Ou seja, 230 pessoas estão nessa parte aqui que não é a parte de todo B, é a parte de apenas B. São pessoas que apenas gostam de quê? De música. Quando eu juntei essa parte que gosta de apenas de música com a parte que gosta de música e leitura, deu 410.
Então, essa preocupação aqui em não contar errado é o que vai fazer com que tu acerte ou erre a questão. Beleza? Francisco, e essa parte de amarela toda aí, ó? Tudo isso aqui seria a parte da união. A união seria o quê? A união aqui seria o quê? Seria tudo. Seria a parte do A, vou até colocar aqui, ó, para complementar a revisãozinha, seria a parte que pertence ao A ou B. São pessoas que gostam de ler ou de música. Dentre esse total, ou seja, parte desse total, gosta de ler e de música, tá bom? Resumamos agora em 15 segundos, ó. A ou B, ou seja, a união seria tudo. Seria tudo isso aqui de amarelo. Interseção, a parte de pessoas que gostam de leitura e música, ou seja, conjunto denominado A e B, 180 pessoas. Apenas A é o excedente aqui, para chegar nas 520, são as 340. Apenas B são as 230, que é o excedentezinho aqui que a gente tem para chegar nas 410 do B. Beleza? Então, se você diferenciar essas essas três partes aqui, você já tem praticamente qualquer questão ganha. Agora, Francisco, a situação de ter uma pessoa que não gosta de nenhum dos dois, ela não pode acontecer, não? Pode. E justamente ela aconteceu aqui, né? Ó. O que ele quer saber é quantas pessoas não gostam de nenhuma das atividades, nenhuma das duas atividades, ok? Para isso, a gente vai voltar aqui na questão e verificar o total de pessoas. Olha só, para chegar na solução, a gente vai verificar o total de pessoas, que é 900. A gente já contou quantas pessoas aqui, ó? A gente já contou quantas pessoas no nosso resumão aqui, ó? 340 apenas A, 180 A e B e 230 apenas B. Vamos ver quantas pessoas a gente já contou. 4 com 8, 12, 15. Vai 1, 4, 5, 7. A gente já contou, nesse nosso diagramazinho, a gente já contou 750. E a gente viu aqui no enunciado que são 900. Ou seja, o que não está contado aqui está fora, né? Ou seja, o desenho ficou um pouco carregado, mas é só para ilustrar o seguinte: toda a situação, ela conta com 900 pessoas. A gente já tinha anotado 750. Então, se a gente pegar 900, que é o total, e diminuir 750, a gente fica com 150. Então, essas 150 pessoas, elas estão fora aqui, ó. Elas nem gostam de ler e elas estão fora, elas nem gostam de música. São justamente as pessoas que estão fora aqui dos dois conjuntos. Por que é 150? Só repetindo, porque o todo é 900. Dentro dos conjuntos nós temos 750. Então, a diferença de 900 entre 900 e 750 é 150. Então, 150 estão fora. 150 são pessoas que não gostam nem de ler, nem de música. Nem de leitura, nem de música. A gente encontra o item B como sendo o nosso gabarito. Então, ótima questão, ótima revisão que nós fizemos aqui. Deixa teu like, se inscreve no canal se tu não é inscrito, continua acompanhando essa playlist para tu fazer uma revisão adequada e ter sucesso no teu concurso.